Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 105. Vamos estar lendo do versículo 16 em diante. Amém. Vai dizer assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirma o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus ofícios como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Bem, os irmãos podem se assentar. Nessa noite vamos falar um pouquinho sobre a história de José, né, e sobre algumas lições que conseguimos tirar, né, através do que ele viveu, né? E quando eu estava preparando essa palavra, algo que eu achei muito interessante é que quando a gente lê, né, a história de José, a gente vê todo o acontecimento do que aconteceu com ele, mas quando a gente lê esses salmos, né, o resumo do que aconteceu com o povo de Israel, do que aconteceu com José, a gente vê que a mão de Deus sempre estava ali operando, a mão de Deus sempre estava ali, né, no controle de tudo, né? Não estou dizendo que o Senhor já tinha predestinado que José ia ser escravo, que José ia sofrer, porque eu creio que o Senhor não nos leva a sofrer, né? Mas eu creio que o Senhor ele já tinha predestinado sobre a vida de José um lugar da qual ele ia ser usado para toda uma nação, né? Assim como o Senhor declarou a Abraão, né, que ele seria pai de uma multidão. E eu creio que o Senhor já tinha preparado tudo isso sobre a vida de José, o local que ele chegaria para que a nação pudesse acontecer, né? E aí quando a gente vai lendo um pouquinho sobre a história de José, né, José era o filho mais amado de Jacó, né, e isso gerava ciúmes nos seus irmãos, né, a ponto de eles não gostarem de José, a ponto deles tramarem o mal para José, né? E o Senhor ele dá um sonho a José, né? E no sonho o Senhor mostra a José o lugar onde ele estaria, né? Nesses dois sonhos o Senhor mostra que, né, ele estaria em um lugar, né, onde os seus irmãos iam se prostrar diante dele, onde o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos, né? E quando ele conta esse sonho para os seus irmãos, para o seu pai, e o sonho faz com que os seus irmãos odeiem ainda mais José. E aí José é vendido como escravo, José é traído, né? E daí a gente tira a nossa primeira lição com a vida de José, né? Ele foi traído, mas ele não deixou de confiar em Deus, né? Naquele momento em que ele se aproxima dos seus irmãos, eu peço que os irmãos já abram as suas Bíblias lá em Gênesis. A gente vai ler um pouquinho. Em Gênesis, no capítulo 37, vai dizer assim, 37, versículo 18. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E aí José, né, Jacó manda que José vá ao encontro dos seus irmãos, né? E José vai até o encontro dos seus irmãos e antes que José chegasse nos seus irmãos, eles já tinham visto José vindo de longe. E aí eles já começam a planejar, né, fazer mal com o seu irmão. Eles começam a planejar em matá-lo, em jogar numa cisterna. E aí,
né, eles jogam José numa cisterna e depois eles decidem vender José, né? E José foi traído por aquele que deveria ter amado, aquele que deveria estar cuidando, aquele que deveria ter protegido. Eram os irmãos de José, era a família de José, né, que estava fazendo aquilo com ele, que estava vendendo ele como escravo. E aí eu disse, né, que José, ele foi traído, mas ele não deixou de confiar em Deus, né? E quando a gente continua lendo a história de José, a palavra vai dizer que José, ele chegou ao Egito e lá ele foi comprado por Potifar. E a palavra diz que o Senhor estava com José. E tudo que José fazia prosperava. A ponto de que Potifar viu isso, que tudo que José fazia prosperava, e Potifar colocou ele como para liderar, como mordomo de sua casa, que cuidava de tudo aquilo que era da casa dele. Ele chegou lá como servo e agora ele estava cuidando de tudo na casa. E aí, eu creio que em todos os momentos José, ele confiou no Senhor, porque em nenhum momento a gente vê a palavra dizer que ele questionou. E eu creio assim, em algum momento ele tivesse questionado a Deus: por que eu estou passando por todas essas situações? Por que eu estou vivendo tudo isso? Porque os meus irmãos, que eram aqueles que tinham que me proteger, me venderam. Eu creio que o Senhor não estaria ali, fazendo ele prosperar, estando com ele em um lugar distante. Mesmo que todos tivessem contra ele, mesmo que ele estivesse longe dos pais deles, mesmo que ele estivesse longe da casa dele, mesmo que ele estivesse longe da família dele, dos irmãos dele, mesmo que ele estivesse em uma terra que não era dele, o Senhor permanecia com ele. E é da mesma forma que o Senhor faz nas nossas vidas. Não importa a situação que você está passando, não importa o que aconteceu, não importa se hoje você está longe da sua casa, ou se hoje você está ferido, se hoje você foi traído, se você foi machucado, não importa se você não se encontra no meio daqueles que você ama, se você não se encontra no meio daqueles aonde você encontra conforto, aonde você encontra segurança, mas se você permanece confiando no Senhor, tudo vai bem na sua vida. Tudo continua prosperando. Porque todos podem te trair, todos podem te virar as costas, mas existe um Deus que ele permanece ali. Se você for fiel a ele, ele vai ser fiel a você e ele não vai te deixar só. Ele não vai te desamparar. Então, não importa a situação da qual você está vivendo, não importa o que você está passando, quando a gente entende que mesmo que eu não estou mais no meu lugar, onde eu me sinto segura, e hoje eu estou em um lugar onde eu me sinto sozinha, se eu for permanecer fiel ao Senhor, ele vai permanecer fiel a mim. Porque o Senhor, ele permanece fiel, mas ele é fiel com aqueles que é fiel a ele. Não adianta a gente querer que o Senhor continue ali me ajudando, que o Senhor continue ali cuidando de mim, se eu não quero ser fiel a ele. Se eu não decido ser fiel a ele. E aí, quando a gente continua na história, né, Potifar, ele entregou tudo nas mãos de José. E José cuidava de tudo. E com o passar do tempo, a esposa de Potifar, ele começa a assediar Davi. Assediar José, né? E ele começa a assediar, ela começa, né, querer que ele ficasse com ela, mas ele continua permanecendo firme, né? E eu vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias lá em Gênesis, agora no capítulo 39. E a gente vai ler do versículo 6 em diante, que vai dizer assim: assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa
com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Eu quero focar na última parte do versículo 10, que fala que ele evitava ficar perto dela, né? E mesmo que ele estava ali sendo assediado por ela, ele se afastava daquilo que poderia levar ele a pecar. Aquilo que faria com que ele pecasse contra o Deus dele. Ele se afastava. Em nenhum momento ele permaneceu ali para dar lugar que aquilo acontecesse sobre a vida dele, né? E é mais uma das situações, das lições, né? A segunda lição que a gente traz para as nossas vidas, né? Mesmo sendo assediado por propostas erradas, né? Ele permaneceu firme e fiel ao Senhor. E da mesma forma é sobre as nossas vidas, né? Eu creio que hoje pela manhã eu estava conversando com o Bruno sobre a palavra e eu disse para ele que nesse ponto eu via que além do pecado na vida do cristão, algo que toma a presença de Deus do cristão é a distração, né? E eu creio que hoje Satanás ele tem visto uma forma de nos tirar da presença de Deus sem nem mesmo te levar a pecar, né? Às vezes ele te dá um celular na sua mão e você já se distrai. Eu não estou aqui dizendo que celular é pecado e que a gente não pode usar, mas muitas das vezes se torna assim uma distração na nossa mão, da qual nos afasta da presença de Deus, do qual nos afasta daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E Satanás ele tem colocado tantas coisas na nossa frente para nos assediar e muitas das vezes a gente permanece ali, mesmo sabendo que aquilo vai nos tirar da presença de Deus, a gente continua ali. A palavra fala que se a gente resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, se você resistir àquilo que Satanás tem colocado sobre a sua vida, você não vai ir contra Deus, você não vai pecar. E algo que eu ouvi, uma palavra e que tocou muito ao meu coração e que me fez refletir muito, que diz que tudo aquilo que você dedica tempo é que tem importância para você, e aquilo que você não dedica tempo não tem importância. E aí eu paro para pensar, quantas vezes a gente tem dedicado tempo em buscar a presença de Deus? Quantas vezes a gente tem dedicado nosso tempo em estudar a palavra, em conhecer aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas? E aí eu digo para você mais uma vez, precisa Satanás te levar a pecar para te afastar de Deus quando você nem mesmo tem buscado a presença dEle? Quando você nem mesmo tem dedicado tempo para ler a palavra dEle? Quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta, e a verdade é a palavra do Senhor. Quando você busca a palavra de Deus, você entende que por mais que Satanás te ofereça coisas para que você peque contra o seu Deus, para que você não permaneça firme, assim como Satanás fez com José, você entende que você está firme no Senhor e que contra Ele você não vai pecar. E você vai permanecer firme. E aí, né, como que a gente vai dizer, eu amo o Senhor, quando eu não tenho dedicado o meu tempo a Ele? Né? Quando a gente gosta muito de algo, quando a gente quer muito fazer algo, a gente dedica tempo. E aquilo que a gente gosta, a gente dedica todo o nosso tempo. E é da mesma forma com o Senhor, quanto tempo a gente tem dedicado a Ele. Né? Hoje, eu digo que a volta de Cristo tem se mostrado mais perto do que nunca se mostrou. A gente tem visto como Satanás tem agido de forma clara. Ele não tem se escondido para que ninguém veja o que ele tem feito, ele tem se mostrado claro. Ele tem seduzido as pessoas com um evangelho fácil de ser pregado. Com um evangelho que você pode fazer aquilo que você quer, aquilo que te agrada, e você vai continuar amando Deus e Deus vai continuar te amando, como se eu não precisasse renunciar à minha carne, eu não precisasse renunciar às minhas vontades, eu não precisasse renunciar aos meus desejos. Satanás ele tem mostrado tudo isso de forma clara.
E ele não tem mais se escondido. E por isso que eu falei, eu creio que hoje ele não tem nem se esforçado para nos levar a pecar. Porque muitas das vezes, mesmo sem nem perceber, a gente se afasta de Deus. A gente deixa a presença de Deus de lado. Por coisas bobas, pelas minhas vontades, pelos meus quereres. Porque eu gosto de ver a novela todo dia. Então eu passo horas vendo novela e esqueço do meu Deus. É porque eu acordei hoje e tenho tantas coisas para fazer que eu esqueci que eu precisava de um tempo com Ele. E tudo que o Senhor quer é ter comunhão com seu filho. Tudo que o Senhor quer é ter comunhão com os seus. E a gente tem deixado tanta coisa boba, tanta coisa pequena, tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Será que a gente tem vigiado naquilo que a gente tem feito? Será que a gente tem vigiado nas decisões que a gente tem tomado? O inimigo, ele está aí ao nosso derredor em todo momento, querendo nos tirar, querendo nos tragar. E às vezes o nosso foco está em outra coisa e a gente esquece daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E quando a gente continua a história de José, né, e depois que ela fica assediando ele, a ponto dela dizer, né, que ele agarrou ela, e aí ele foge, e quando Potifar chega, ela conta, e Potifar lança ele, né, numa prisão. E aí, quando ele está lá na prisão, mesmo assim o Senhor continua com ele na prisão, o Senhor continua, né, fazendo com que tudo que ele fizesse, né, prosperasse. E aí o copeiro e o padeiro do faraó, né, tem um sonho. E ele consegue, né, com Deus, o Senhor usa ele para revelar o sonho. E aí ele diz para o copeiro, para que o copeiro não se esquecesse dele, para que o copeiro se lembrasse dele. E aí a gente vai para a terceira lição, né? E eu peço que os irmãos vá lá no capítulo 40, a gente vai ler o versículo 23, que vai dizer assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. E enquanto eu estudava, né, hoje eu estava lá no quarto sentada e meditando, né, nesses versículos, na palavra, e algo que o Senhor falava muito forte ao meu coração, né, que o momento em que José estava ali dentro da prisão, era o momento em que o Senhor estava preparando ele, era o momento em que o Senhor estava moldando ele para aquilo que ele ia alcançar. E que eu creio, né, que o copeiro se esqueceu dele, porque se o copeiro lembra dele naquele momento e chega para Faraó e diz que ele estava sendo injustiçado e ele sai naquele momento, ele não iria estar fazendo cumprir aquilo que o Senhor preparou para ele. O Senhor já tinha algo separado e já tinha algo reservado para ele, tanto que depois de 2 anos o copeiro vai se lembrar dele. Né? E aí a lição que a gente tira é que ele foi esquecido por quem ele ajudou, mas o Senhor não se esqueceu dele. E aí quando a gente traz para as nossas vidas, né? Quantas das vezes a gente acha que estamos sendo esquecidos? A gente acha que fomos esquecidos até mesmo por Deus. A gente passa por situações que a gente acha que estamos sozinhos. E aí o Senhor fala, né, que em todos os momentos Ele está conosco. A palavra diz que ainda que uma mãe se esqueça de um filho, o Senhor, Ele não se esquece de nós. Imagine só, né, o amor de uma mãe, que eu creio que hoje é o maior dos amores que pode existir no mundo. Né? Uma mãe, ela ama o seu filho de tal maneira que mesmo que ela sinta dor para que ele venha, quando ela pega ele no colo, ela esquece toda a dor que ela sentiu para amar aquela pessoa que está ali no colo dela. E o Senhor fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele não se esquece. E da mesma forma foi na vida de José. Ainda que aquele copeiro se esqueceu dele, mas o Senhor não se esqueceu, o Senhor sabia que chegaria o tempo. Mas José, ele precisaria ser preparado, ele precisaria ser moldado, ele precisaria ser forjado para quando ele saísse de lá, ele estivesse pronto.
E da mesma forma é na nossa vida. Quantas das vezes a gente se encontra em uma situação em que a gente acha que estamos no meio de um deserto, que estamos sozinhos, e ao invés da gente confiar que Deus não se esqueceu, a gente começa a questionar, a dizer que até mesmo Deus se esqueceu de nós. E algo que precisamos entender hoje é que o deserto na nossa vida não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. O povo de Israel ficou 40 anos ali vagando no deserto, porque eles não confiaram naquilo que o Senhor tinha, porque era um povo rebelde. Existia uma terra para eles que manava leite e mel, tinha uma terra prometida. O deserto era lugar de passagem para eles, não era lugar de morada. E da mesma forma o Senhor faz sobre as nossas vidas. O deserto não é lugar de morada para nós, o deserto é lugar de passagem. Mas temos que parar de ficar nos vitimizando e achando que só porque eu estou passando por um momento difícil o Senhor me esqueceu. Que só porque eu estou passando por um momento difícil todo mundo ao meu redor se esqueceu. E às vezes o Senhor te tira do meio da onde você está e te coloca em um lugar sozinho, porque você precisa ser forjado para aquilo que o Senhor quer te fazer, para aquilo que o Senhor quer te usar. O Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou só, o Senhor não fez com que as pessoas te abandonassem. O Senhor te colocou em um lugar aonde você precisava ser tratado, aonde você precisava receber Ele, aonde você precisava ser curado, aonde você precisava tirar todos os carrapichos para que você vivesse aquilo que o Senhor te chamou para viver. Mas muitas das vezes a gente se conforma com aquilo que a gente vive. A gente se conforma com o deserto, a gente se conforma com o momento difícil que a gente vive, a gente se conforma com uma doença sobre as nossas vidas, a gente se conforma que não consegue fazer algo que o Senhor nos mandou fazer. Quando o Senhor não quer que a gente se conforme. Quando o Senhor, Ele quer que a gente entenda que Ele está nos moldando, que Ele está nos forjando, que Ele está nos preparando, que Ele está querendo nos usar. Mas a gente ainda não chegou lá. O deserto é o processo que a gente precisa passar. José, ele teve o sonho com 17 anos. E a palavra diz que quando ele foi governador, ele tinha 30 anos. E até lá se passaram 13 anos. 13 anos foi o tempo de processo na vida dele. Ele precisou passar por tudo. Ele precisou ser vendido, ele precisou ser escravo, ele precisou ser fiel a Deus, ele precisou estar numa prisão para que ali ele fosse forjado, para aquilo que ele ia viver. E precisamos entender que quando o Senhor libera uma palavra sobre as nossas vidas, Ele não vai tirar da gente dali onde Ele liberou a palavra para onde Ele quer nos colocar. Ele vai te fazer passar pelo processo. E precisamos entender que a gente precisa passar pelo processo para chegar aonde Deus quer. O Senhor, Ele quer fazer algo muito maior sobre as nossas vidas. E aí a gente vai chegar na quarta lição. Na quarta lição, e é a última, que tiramos para as nossas vidas. E aí, quando se passa 2 anos, o faraó ele tem um sonho da qual ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro se lembra de José. E ele diz para faraó que no tempo em que ele estava lá na prisão, teve um homem que revelou os sonhos e tudo aconteceu conforme foi revelado. E aí o faraó manda que chame José. E aí José vai até faraó e ele, sendo usado por Deus, ele revela tudo aquilo que o Senhor tinha entregado, no sonho para o faraó. E além dele revelar o sonho, ele ainda dá a solução para faraó junto. E aí faraó coloca ele como governante, de todo o Egito. E aí eu creio, que ali José ele já estava pronto para viver tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Porque agora ele estava numa posição que ele governava sobre todo o Egito. E se ele não tivesse preparado por aquilo, ele poderia querer se vingar dos seus irmãos que tanto os fizeram sofrer. Ele poderia querer fazer outras coisas que não era aquilo que o Senhor chamou ele para fazer.
mas ele já tinha sido moldado, ele já tinha sido preparado, o Senhor já tinha trabalhado em seu coração. Todas as feridas, eu creio que o Senhor já tinha sarado. E ali ele chegou como governador para ser usado por Deus, para fazer aquilo que o Senhor chamou ele para o reino do Senhor. E aí a quarta lição da qual a gente tira, né? Quando exaltado, ele não se vingou, né? E ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem. E aí eu peço que os irmãos vá lá no capítulo 45 e a gente vai ler do versículo 4 em diante. Que vai dizer assim: cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, o seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo numa colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhe a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governo de todo o Egito. Volte depressa a meu pai e diga-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores, tu viverás na região e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Amém? E aí, quando José ele foi exaltado, né? Quando José foi colocado na posição da onde o Senhor tinha chamado ele para estar, da onde era o desejo do Senhor desde o princípio. Desde o sonho de José, desde o momento em que ele teve aquele sonho, o Senhor já estava ali, preparando ele para tudo que ele ia viver, né? E aí ele entendeu que Deus estava sempre ali no controle de tudo. Porque na palavra ele diz que não foram seus irmãos. Ele diz para os seus irmãos não se afligirem, porque não foram eles que mandaram para lá, mas que tinha sido Deus. E aí a gente entende, né, que o mesmo Deus que vai te dar uma promessa é o mesmo Deus que vai te fazer passar pela provação. E não para que Deus saiba que você é capaz, mas para que você saiba que você é capaz de viver aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Né? O mesmo Deus que ele vai te dar uma palavra, ele vai te fazer passar pelo processo. Ele vai te testar. Não porque ele quer que você sofra. Como eu falei, eu não creio que o Senhor queria que José sofresse. Tanto que em todos os momentos ele esteve ali cuidando. Ele esteve ali com José. Em nenhum só momento o Senhor deixou José só. Mas José passou por tudo aquilo porque ele precisava ser provado. Ele precisava entender para aquilo que ele foi chamado. E da mesma forma é sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, colocou sobre as suas mãos, é para o reino dele. É para que o reino dele seja glorificado. É para que o reino dele seja alcançado. É para que as vidas sejam salvas. Assim como o Senhor fez com José. Ele tirou ele do meio da parentela dele. Ele colocou ele lá no Egito para que vidas fossem salvas. Porque quando a gente lê a história, né, a palavra diz que a fome que o Senhor ia derramar sobre a terra era tão severa que eles se esqueceriam dos momentos de abundância que eles viveram. Então para imaginar quão grande foi a fome. Quantas pessoas sim devem ter morrido. E o Senhor ele já tinha liberado uma palavra, ele já tinha liberado uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria pai de multidão,
que ele seria pai de uma nação, e Israel e os seus filhos ia dar o início daquela nação. Imagine se hoje, se ele não fosse governador. E eu creio que o Senhor teria diversas formas de salvar o povo dele. Mas ele salvou de uma forma que nos mostrou que em todos os momentos temos que confiar no Senhor. Que não importa a situação da qual você está vivendo, não importa a situação da qual você se encontra, o Senhor, Ele está cuidando de você. E que o único desejo dele é te colocar aonde Ele te chamou. Então, que nessa noite a gente possa sair daqui entendendo: o Senhor me chamou para ser usada por Ele, para que o reino dele seja alcançado, para que as vidas sejam alcançadas. Saia daqui entendendo que aquilo que o Senhor te chamou para fazer não é somente para você fazer. Saia daqui entendendo que se hoje você canta, o Senhor não te chamou somente para cantar dentro da igreja, mas te chamou para que vidas sejam alcançadas através da sua voz. Se hoje o Senhor te chamou como ministra de danças, Ele colocou o chamado da dança na sua vida, não é para você dançar só dentro da igreja. É para que a sua dança alcance vidas, para que a sua dança transforme vidas. Se o Senhor te deu o dom da palavra, não é para você ficar só aqui dentro, mas aonde você for, as vidas vão ser alcançadas através da sua palavra. E não somente fazendo aquilo que o Senhor te chamou, não somente o seu chamado, mas aquilo que o Senhor entregou até mesmo na sua mão para fazer fora daqui. No seu trabalho, na sua escola, o Senhor te chamou para que você seja canal dele, para que você seja um agente que vai alcançar o reino dos céus, para que você vai levar vidas a alcançar o Senhor. Que aquilo que o Senhor te deu nas suas mãos não é para que você só use para você, mas para que todo o reino receba a presença dele, para que todas as vidas sejam alcançadas. José, ele se tornou governador, mas não só para que ele fosse exaltado por tudo que ele viveu, mas para que muitas vidas fossem salvas. E eu creio que não foi somente o povo de Israel que foi salvo. Eu creio que muitas outras vidas foram alcançadas e foram salvas, porque o Senhor usou José para que ele pudesse ali mudar aquele momento de sequidão, aquele momento de fome, para que ele fosse canal naquele tempo. E da mesma forma o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Não importa o que você está vivendo hoje, não importa como você está se sentindo hoje, saiba que o Senhor quer te colocar em outro lugar. O tempo que você está passando, a dificuldade que você está passando é só um processo. O que temos que parar de fazer é resumir aquela situação que a gente está vivendo e transformar ela em toda a nossa vida, quando não é. Um dia difícil não resume toda a sua vida, é só um dia difícil. Amanhã vai ser um novo dia, né? O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. E eu peço que os irmãos se coloquem de pé. E nessa noite, eu não sei como se encontra seu coração. Eu não sei como você está se sentindo. Eu não sei se hoje você está passando pelas mesmas coisas que José passou. Eu não sei se seu coração hoje se encontra da mesma forma que talvez o coração de José se encontrasse lá, naquele momento quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele ficou sozinho. Ele se sentiu traído, ele se sentiu abandonado, mas ele entendeu que tinha um Deus que cuidava dele. Então que nessa noite, independente da situação que você esteja vivendo, independente da forma que você está se encontrando hoje, aquilo que você ouviu, se você ouviu uma palavra que te machucou, que te magoou, ou se você viu situações que feriu o seu coração, se você passou por momentos que te fizeram se sentir triste, entenda uma coisa: o Senhor hoje, Ele quer te limpar, Ele quer te transformar e Ele quer te forjar para aquilo que o Senhor te chamou. Porque o Senhor, Ele tem uma promessa sobre a vida de cada um aqui. Não saia daqui hoje achando que o Senhor não te chamou para nada. Não saia daqui hoje achando que você não tem nada, que você não vale nada, porque você vale muito.
E o Senhor, Ele te chamou para algo muito maior do que você possa imaginar. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida, vocês não podem imaginar. Só no momento em que vocês decidirem verdadeiramente viver isso. Então, que vocês possam sair daqui entendendo que o Senhor, Ele está trabalhando sobre as suas vidas e sobre o seu coração. Que o Senhor, Ele quer te transformar. E que o Senhor, Ele quer te restaurar. E que a promessa que Ele liberou sobre a sua vida vai sim se cumprir. Pode demorar, mas vai se cumprir. E às vezes pode demorar mais tempo por nós não estar entendendo aquilo que o Senhor quer. Porque às vezes o Senhor está pronto a nos entregar. Como eu falei, né, do povo de Israel. Era 40 dias. E se tornaram muito mais anos pela rebeldia. Então que hoje você saia daqui declarando para o Senhor: Pai, transforma o meu coração. Se até hoje eu aceitei viver no deserto, eu saio daqui sem aceitar viver nele. Porque eu entendi que o deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. E eu quero passar. Eu quero ser provado. Eu quero ser aprovado por Ti. E eu quero viver aquilo que o Senhor me chamou para viver. Amém? Coloquem a mão nos seus corações. Senhor Deus e Pai, aqui na Tua presença, Senhor. Pai, neste momento, Senhor, queremos declarar, Senhor, a Ti, Senhor, que ainda que os nossos corações, Senhor, se encontrem feridos, ainda, Senhor, que pessoas tenham se levantado e tenham nos machucado, Senhor, ainda que palavras contrárias, Senhor, tenham vindo sobre as nossas vidas, Senhor, ainda que hoje, Senhor, eu tenha estado, Senhor, sobre o deserto, Senhor. Queremos declarar, Senhor, que confiamos, Senhor, naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que confiamos que o Senhor está trabalhando, Senhor, em nosso meio. Que confiamos que o Senhor está nos tratando, Senhor. Que confiamos que o Senhor sabe daquilo que precisamos e daquilo que necessitamos, Senhor. Que confiamos que tudo que temos passado, que cada processo que temos vivido, Senhor, é para que possamos alcançar aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, então eu peço, Senhor, nessa noite, Senhor, libera, Senhor, sobre o Teu povo, Senhor, aquilo que o Senhor tem liberado, aquilo que o Senhor tem preparado, Senhor, aquilo que o Senhor reservou, Senhor, para eles, Senhor. Pai, que o Senhor sare os corações, Senhor. Que o Senhor renove, Senhor, as suas forças, Senhor. Pai, que o Senhor trate, Senhor, das feridas, Senhor. Que as mágoas, Senhor, sejam saradas, Senhor. E que o deserto não mais seja lugar de morada, Senhor. Mas que seja lugar de passagem, Senhor. E que o deserto seja somente um processo, Senhor. Para que possamos alcançar aquilo que o Senhor tem. E que possamos sair daqui entendendo, Senhor, que o Senhor tem algo maior sobre as nossas vidas e que aquilo que estamos vivendo é somente o processo para alcançar aquilo que o Senhor quer e que precisamos estar preparados para viver aquilo que o Senhor nos chamou. Amém? E que nessa noite os irmãos saiam daqui entendendo que o Senhor os chamou para fazer algo e que não é o deserto e que não é o processo e que não é a prisão, que não é a dificuldade que você vive que vai te parar. A única pessoa que pode parar o seu chamado, a única pessoa que pode parar aquilo que Deus tem sobre a sua vida é você mesmo. Então decida não ser quem vai parar o seu ministério, quem vai parar o seu chamado, quem vai parar aquilo que Deus tem para a sua vida. Decida que hoje o processo, o deserto, a prisão vai passar e você vai alcançar o que Deus tem para você. Amém?